Quem trouxe a palavra do Senhor, se quiser abrir, a palavra está em Lucas 5, 27. Vamos colocar a palavra do Senhor no nosso coração e nos preparar para receber a palavra dele. Amém? Amém. Feche os olhos em nome de Jesus. Meu Deus, porque tudo que há dentro de nós precisa ser mudado, precisa ser transformado. E cada vez mais, Pai, nós não queremos que a nossa opinião prevaleça, que os nossos pensamentos prevaleçam, não, Pai. Nós queremos que o Senhor, que a Tua vontade, que o Teu querer seja maior, meu Deus, e prevaleça sobre as nossas vidas. Então venha mudar o nosso interior através desta palavra, venha, meu Deus, esquadrinhar o nosso coração e falar grandemente, Pai. Porque só o Senhor sabe o que se passa no coração de cada um. E eu creio que o Senhor trouxe essa mensagem para que nós possamos ser transformados, Senhor, de dentro para fora. Eu entrego a vida de todos nas Tuas mãos e repreendo desde já, Senhor, todo o levante de Satanás, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Bom, a palavra de Deus, lá em Lucas 5, vai contar uma história que muitas vezes nós já lemos essa história. E, só para vocês saberem, nos livros, né? Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Muitas vezes tem a mesma história contada de forma diferente, com perspectivas diferentes, porque cada um escreveu um livro. Mateus escreveu o livro de Mateus, Marcos escreveu o livro de Marcos, Lucas escreveu o livro de Lucas e João escreveu o livro de João. Não é isso para todos. Tem Coríntios, por exemplo, quem escreveu foi Paulo. Mas no caso dos evangelhos, cada um ali escreveu. Igual uma história que cada um conta uma partezinha, né? Às vezes a gente faz isso também. A gente vai complementando, ouvindo as partes. E eu fiz isso com essa história. Essa história fala sobre o chamado de Mateus. Que no livro de Mateus ele se chama Mateus. Só que aqui, nos outros, ele fala de Levi. Os outros, né, Lucas e Marcos, ele fala o chamado de Levi. Só que Levi e Mateus são a mesma pessoa. Tá? Só para vocês não confundirem. Tipo, nossa, como assim? Está escrito Jesus chama Levi, fala de Levi, só que é a mesma pessoa. Tá? E aí no próximo, só para a gente entender, antes da gente ler a história, Mateus, ele era cobrador de impostos. O que significa uma pessoa ser cobradora de impostos? Naquela época, estavam ali os judeus, naquela região, e ali veio o Império de Roma dominar. O que aconteceu? Roma, para construir estradas, para fazer ali uma série de mudanças, os judeus tinham que pagar impostos. É igual hoje, né? A gente paga impostos com a justificativa de que você pode ir lá no AMA e ser atendido. Quem é que paga a conta do médico do AMA? O governo. Tem algumas pessoas que têm o benefício de ter, por exemplo, transporte gratuito, ônibus gratuito. Quem é que paga isso? O governo. Naquela época tinha os romanos, né? Que estavam ali, que controlavam, que faziam tudo, mas eles acabavam muitas vezes cobrando muitos impostos das pessoas. E ali, os judeus, o povo, tinha muita raiva de quem era cobrador de impostos. Por quê que eles tinham muita raiva de quem era cobrador de impostos? Pensa assim, eu sou do povo do judeu, a gente é amigo, a gente é família, de repente eu me revoltei e eu não quero mais estar do lado dos judeus, agora eu quero estar do outro lado, do lado dos inimigos, dos romanos. Ou seja, Mateus era cobrador de impostos, significa que ele traiu o povo dele. E por que ele foi escolhido? Pode pôr próximo. Lê comigo. Mateus. Vamos todo mundo junto. Mateus era muito inteligente e habilidoso com números. Então pensa, os pais dele e ele
estudava as escrituras, tinha um dom para números, tinha um dom ali para a palavra, mas ele cresceu e ao invés dele usar tudo isso para fazer algo bom para o povo dele, ele resolveu se tornar um cobrador de impostos, que era ser ali o traidor. No próximo diz assim, ó: frequentemente cobravam mais do que era devido para enriquecer. Então vamos supor que a função do cobrador de impostos era cobrar R$100 de cada um, certo? O governo romano, né? O Império Romano falava: você vai cobrar R$100 de cada um. Aí vinha muitos cobradores de impostos e falava assim: Gui, está me devendo 200. Você vai ficar feliz ou vai ficar triste, Gui? Ou você vai ficar bravo? Fica bravo. Por quê? Tá cobrando mais que devia. Pois então, era isso que acontecia. Quem lembra de Zaqueu? O que Zaqueu era? Cobrador de impostos. Quando ele se converteu, ele restituiu quem ele devia até 4 vezes mais. Por quê? Porque ele roubou. Porque era um valor e ele ia lá e cobrava mais. Pode ser que em Mateus aconteceu isso também, a gente não sabe. Mas eles poderiam ali usar a lei para, ao invés de cobrar 100 da pessoa, cobrar mais. Aí paga 100 ali para o Império Romano e o resto embolsava, exatamente. E aí no próximo, Mateus era visto pelos judeus, pelo próprio povo deles, como o traidor da nação. Então, não era assim um pecado aceitável. Ele era visto como traidor, como a pessoa que era desprezada. Os judeus tinham raiva de todo cobrador de impostos que era judeu e foi lá fazer parte lá do Império Romano. Então, quando a gente muitas vezes lê a palavra, né? Ai, Jesus foi lá, passou por Mateus e falou: Mateus, siga-me. E Mateus vai lá e segue. A gente muitas vezes não sabe qual é o contexto. E o contexto é esse. Mateus, ele era uma pessoa que ele tinha muitos dons com números, ele tinha habilidade, ele era uma pessoa inteligente, mas ele pegou essa inteligência, esses dons, foi ali trabalhar para o inimigo, trabalhar para Roma, para inclusive cobrar o povo dele. E era tão forte essa questão do desprezo, que poderia até os próprios pais falar assim: não quero mais você como meu filho, eu tenho vergonha de você. Porque de fato os pais olhavam e não queria que o publicano, né, o cobrador de impostos, só para vocês saberem, publicano e cobrador de impostos é a mesma coisa, não queria isso para o filho, não queria isso como futuro. Então pode ser que todos aqueles que eram judeus se tornaram ali cobrador de impostos de Roma e era visto como traidor. Pode ser que a própria família desprezou: não quero mais. Você não é mais meu filho. Você não merece a gente. Você não é mais o povo de Deus. Porque eles eram desprezados por todos. O Gui não comentou que ficou com raiva? Porque era 100 e ficou 200? Fora essa questão de cobrar mais, o povo judeu ficava com raiva porque traiu os judeus, se unindo ali com o inimigo, com Roma. Deu para entender? Sim? E no próximo diz assim, ó: Mateus recebia desprezo do seu povo, né? Isso que eu acabei de falar. Porém, por que será que ele aceitou? Se ele recebia desprezo, se ele era motivo de vergonha para os pais, para a família, se ele era conhecido como traidor, e naquela época era um pecado assim: nossa, você é um pecador, maior de todos. Por que ele aceitou? Porque existia muitos benefícios. Vamos ver os benefícios que Mateus teve, que muitos cobradores de impostos teve também muitos benefícios. Qual era um dos benefícios? Muito dinheiro. A pessoa se tornou cobrador de impostos, nossa, ficou milionária, ficou rica. Já é certo. Porque além de receber o salário ali de Roma, que pagava super bem, ele também vai acabar embolsando ali nos impostos
Tá tudo certo, já tenho um plano perfeito. Pro resto da minha vida já tenho uma aposentadoria, já sei o que vai ser no meu futuro. Ele já tinha ali, uma segurança. Guarda 24 horas. Quem trabalhava para o Império Romano tinha guardas disponíveis ali 24 horas. Olha só. Olha então a vida que ele tinha. Ele era desprezado, ele traiu, ele fez a escolha errada? Fez, mas, em contrapartida, tinha muitos benefícios. Que quando a gente olha, a gente pensa, alguns benefícios sim. Se tornou importante para Roma. Roma valorizava, porque colocava ali, né, os guardas, dava muitas vezes para alguns alguma casa, ficava ali guardado numa celinha, que eu estava pesquisando, né, numa cela com portões de ouro. Ou seja, era uma pessoa importante. Roma valorizava de um jeito que ele tinha ali muitos benefícios. Mas o que eu quero trazer para nós hoje é: quantas vezes o diabo, ele te traz também alguns benefícios. Porque igual, Mateus recebeu segurança, guarda 24 horas, muito dinheiro, mas ele era desprezado. Ele traiu a Deus, traiu a sua família, traiu ali o povo judeu. E quantas vezes o diabo ele faz isso, sabe? Ele te traz vários benefícios. Isso a gente tem vários exemplos. Tem pessoas, por exemplo, quem aqui já viu esse negócio de jogo do tigrinho? Vocês, todo mundo já sabe, né? Do jogo do tigrinho e tudo mais. Por que tem pessoas que recebem 100 mil, 50 mil para divulgar o jogo do tigrinho? A pessoa vai pelo dinheiro. É mais importante o dinheiro do que, vai destruir a vida das pessoas? Tudo bem, mas pelo menos eu vou ficar com o dinheiro. Olha só o pensamento. Quantas vezes o diabo ele te dá algum benefício? Te dá ali uma migalha de afeto. Pelo menos você ficando ali com seus amigos, ali na roda dos seus colegas, você vai ser amado, você vai ser querido, você vai ser bem visto pelas pessoas. O diabo ele sempre dá algum benefício passageiro que na verdade não preenche a alma, não preenche o interior. E eu quero que você pense aí na sua vida. Qual é o pecado? Qual é o erro que às vezes o diabo maquia, parece assim, que está tendo alguma coisa de bom, está tendo ali um prazerzinho. Mas na verdade a gente sabe que não é bom. A gente sabe que na verdade isso leva à destruição. Tanto é que Levi, pode colocar o próximo. Levi, o significado de Levi significa apegado, unido. Levi vem do nome de levitas, da tribo de Levi. Olha que maravilhoso. Unido com Deus, significa só unido, né? Mas ele pode ser unido com Deus, unido com a fé, unido com o sacerdócio, que é quem cuidava do templo, quem cuidava, né, de tudo ali na casa do Senhor. Só que Mateus, que tem esses dois nomes, né, Mateus e Levi, ele se tornou apegado, unido com o pecado. Ele se tornou apegado, unido com o dinheiro. Ele tinha um nome tão lindo, que carregava uma importância tão grande, que Levi, né, como eu falei, simbolizava os levitas, algo de Deus espiritual, algo maravilhoso. E quantas vezes Deus ele já tem para você, para o seu nome, para o seu chamado, algo tão especial, mas você vai e se apega com o mundo. Você vai lá e se apega com a preguiça. Você se apega com o pecado. Nossa, tem tantas pessoas que têm um propósito lindo e muitas vezes o seu nome carrega um propósito, um chamado. Era assim lá atrás, né? Eles escolhiam o nome da pessoa baseado naquilo que eles gostariam. Deus é contigo, Deus conosco. E aí eles selecionavam o nome dessa forma. E pensa, Mateus ali, Levi, tinha um nome de apegado, unido, que era para servir, para ele usar os dons dele, as habilidades dele para Deus. E ele vai lá e ele se torna apegado com o diabo, apegado ao dinheiro,
apegado às riquezas. E o que você é apegado? Ao seu celular? Ao joguinho? A comparação, de ficar se comparando na rede social com a vida dos outros, é isso que você é apegado? Você é apegado com o status? De ficar mostrando para os outros o que você tem, o que você não tem? O que você é apegado? Se a sua resposta não for eu estou apegado a Deus, está na hora de nós rever as nossas vidas. A gente precisa ser apegado a Deus, a obra, aquilo que nos faz bem. E quantas vezes você é apegado a uma pessoa que te destrói? Quantas vezes você é apegado aos seus próprios sentimentos que te derruba? Porque se você confia no seu próprio sentimento, no seu próprio entendimento, o tempo todo você está pensando que você não pode, que você não consegue, que você é um fracasso. Ah, minha vida nunca muda. A gente precisa mudar o nosso apego, a quem somos apegados. Isso é tão forte que Mateus, que significa dom de Deus, dádiva de Deus, presente de Deus, e Mateus, ele mesmo escolheu escrever no livro dele, Mateus. Ele escreveu, meu nome é Mateus. Ele não colocou Levi. Levi foi os outros que comentaram. Por quê? Porque a vida dele mudou. A vida dele se transformou. E a gente vai ler o que aconteceu com Mateus. No próximo diz assim, em Lucas 5, 27, 28. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, Mateus, sentado na coletoria. Ele estava ali naquela cela coletando os impostos. E disse-lhe, siga-me. E ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Vocês entenderam agora que não foi simples assim? Quando a gente lê a palavra, existe todo um contexto de vida. Imagina, todos julgando, inclusive os discípulos. Olha só, gente. Mateus, ele era desprezado. Você viu no final? Não, eu não sou bem-vindo em jantares. Ele não era mesmo. Não era bem-vindo para as famílias ali do povo, né, de Deus. Não era. Era desprezado. Provavelmente desprezado pela própria família. Mas você vê que nem o dinheiro, nem tudo que ele tinha. Você viu o guarda dele falando? Você é louco? Você tem dinheiro? Você ganha mais que todo mundo? Melhor do que qualquer judeu? Você vai largar tudo? Você é louco? E ele deixa, a gente não na palavra, deixando tudo. E você sabe que os outros discípulos, Pedro, outros, né, que eram pescadores, eles deixam também as redes e vão embora, e vão seguir Jesus. Maravilhoso, eles também deixam. Só que a diferença é que os outros discípulos poderiam retornar à profissão. Porque está ali, né, a rede, guarda, pronto, está guardada ali, quem sabe um dia dá para voltar. Agora, Mateus não pode voltar. Ele abandonar o posto dele ali de coletor de impostos para Roma. Tipo assim, você é louco? Você nunca mais vai voltar aqui. Não existia plano B para Mateus. O plano A era, estou deixando tudo. Deixando tudo, inclusive a própria casa dele. Porque seguir Jesus significa assim, não sei como será amanhã, não sei como será depois. Quem achou ali nos discípulos, agora a gente vai ter um banquete todo dia? Não. Cada dia eles iam de cidade em cidade. Ou seja, ele abandona o conforto, ele abandona uma vida segura, porque já tinha tudo, já tinha dinheiro, já tinha uma aposentadoria, já tinha dinheiro guardado. Você entende? E aí quando a gente lê a palavra, a gente não tem dimensão que existe um contexto. Existe alguém que renunciou, que abriu mão de muitas coisas confortáveis para viver o desconfortável com Deus, para viver assim uma nova vida de desafios, de problemas, de dúvidas, mas com a salvação, mas do
do lado de Jesus. Pensa, ele estava sendo nesse momento acolhido pela única pessoa que importava, que era Jesus. E quantas vezes a gente valoriza que todo mundo nos acolha? A gente quer contar tudo na nossa vida. Tá no jejum e fica falando, mas sabe que eu tô no jejum? Nossa, estou no jejum, estou no propósito. E o Senhor já diz na palavra dele, quando a gente deve fazer uma oração, um jejum, a gente não deve ser igual os fariseus que ficam assim, ó. Nossa, estou fazendo jejum, estou fazendo propósito. Nossa, estou já um dia sem comer. Deus, ele fala na palavra, quando você fizer uma oração, tranque a porta do seu quarto e vai orar, porque o seu Pai, que te vê em secreto, que te vê em oculto, vai te recompensar. E quantas vezes a gente quer mostrar para todo mundo, não estou bem na fé. Deixa eu mandar uma mensagem aqui no grupo da igreja só para mostrar. Não estou dizendo que não é para a gente mandar mensagem no grupo da igreja. Estou dizendo que quantas vezes a gente só quer mostrar, só quer aparecer, só quer fazer as coisas. E Mateus ali, ele foi visto pela única pessoa que importava, que era Jesus. E mesmo que os discípulos não aceitassem, brigassem, falassem, como assim? Jesus está... Esse pecado dele é diferente. Jesus falava assim, não, eu vim para os diferentes mesmo. Eu vim fazer a diferença mesmo. Eu vim resgatar e a palavra vai concluir, a gente vai ler já já. Mas você tem noção disso? Se muitas vezes você se sente desprezado, se muitas vezes você sente que você não é ouvido, não é considerado, a única pessoa que pode te abraçar de verdade, te acolher de verdade, é Jesus. Porque Ele vai lutar por você, Ele vai guerrear por você. Eu fico imaginando, né? Em várias situações, pensa, Mateus era coletor de impostos, por que ele não cuidou do dinheiro do ministério de Jesus? Se ele era uma pessoa que era bom com o dinheiro, né? Bom em fazer contas, por que ele não cuidou? Porque provavelmente existe uma questão ali dele mesmo, não. Eu vou cuidar de outra parte, eu vou escrever aqui tudo o que está acontecendo, tanto que hoje a gente já consegue ler o livro de Mateus todo, foi escrito por ele. Ou seja, toda a habilidade que um dia Deus deu para ele, e ele usou para o diabo, depois ele tomou de volta e usou para Deus. E nas nossas vidas, Deus ele nos dá habilidades, Ele nos dá dons. E você tem usado para Deus? Ou você tem guardado? Tem usado para o diabo? Na continuação da palavra diz assim, ó. Então, Levi e Mateus, né, lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Se Mateus não era mais amigo dos judeus porque desprezavam eles, quem que era o amigo dele? Os próprios publicanos, ou seja, os próprios cobradores de impostos. Imagina, os cobradores de impostos todos excluídos. Então vamos juntar aqui os cobradores de impostos para a gente ser amigo, porque a gente não tem mais ninguém. E aí quem se uniu na casa dele? Jesus, os discípulos, os publicanos e os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? E aí os fariseus vêm julgar, porque eles são os mais inteligentes, eles são aqueles que escrevem, eles são aqueles que sabem ler a Bíblia de capa a capa, sabem inclusive os versículos de cor. E aí eles vêm julgar. Como pode? É igual hoje pra gente chegar alguém aqui que matou alguém. Não, como assim? Essa pessoa matou, vamos tomar cuidado. Não, pelo amor de Deus, como que Deus pode libertar essa pessoa? Pois ele liberta, pois ele escolhe. Ele pode libertar qualquer pessoa, desde a prostituta, qualquer um. Não importa o quão difícil seja, ou que são nossos olhos essa pessoa não mereça. Deus, ele enxerga além. Deus, ele vê a pessoa de um jeito diferente. No próximo, olha que Jesus responde. Pode ir para o próximo. Jesus tomou a palavra e disse:
não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, eles achavam que eles eram, nossa, eu sou maravilhoso, eu estou bem, eu estou na fé. Jesus fala, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar justamente aqueles que são pecadores e querem se arrepender, aqueles que são diferentes. E sobre essa questão dos escribas e dos fariseus, eu gostaria que você prestasse atenção e analisasse, será que muitas vezes você não está sendo essa pessoa? Como assim, obreira? Será que você não está sendo essa pessoa que fala assim, ah não, eu estou fazendo os propósitos na igreja, está tudo certo com a minha vida, mas será mesmo? Ou será que você está fazendo de qualquer jeito? Porque quando a gente lê os fariseus, os escribas, não sei vocês, mas a gente já pensa assim, é um cara que se acha, e é verdade, eles se achavam mesmo, mas eles eram muito inteligentes, eles sabiam a Bíblia inteira. Se você vê hoje uma pessoa lendo todo, falando todos os versículos sem ler, você vai falar assim, nossa, a pessoa é inteligente, nossa, a pessoa é um gênio. E eles eram assim, eles eram inteligentes, eles decoraram toda a palavra de Deus, eles sabiam tudo de capa a capa, mas isso não adiantava de nada. E é isso que eu quero que você entenda. Fazer o jejum por fazer o jejum por obrigação não vale de nada. Infelizmente. Volta ao antes, que foi que eu coloquei aqui no slide, ó. O como você faz importa muito. Fala para a pessoa que está do seu lado. Como você faz importa muito. Tava vendo um vídeo, né? Muito engraçadinho assim. Tava assim, uma mulher e o marido. E aí o marido tá lá deitado no sofá. E aí a mulher tá lá lavando roupa, fazendo, e o marido lá deitado no sofá. Aí ela vai lá, chega perto dele e fala assim, meu, você não vê? Eu tô aqui fazendo as coisas sozinha. Vem me ajudar a fazer alguma coisa. Aí o marido vai, levanta bravo, ai que saco, tá vendo? Você quer que eu fique feliz que eu vou lavar a louça? Eu não quero lavar a louça, mas eu vou, obrigado. Aí o marido vai lá, começa a lavar a louça, reclamando, e vai lá, vai lavar a roupa, reclamando. Aí a mulher fala assim pra ele, olha, eu prefiro que você não faça mais nada. Porque se for pra você fazer reclamando, enchendo o saco, brigando, eu prefiro que você não faça. Aí o marido, nossa, você quer que eu fique feliz que eu tô aqui lavando louça? Eu não tô feliz. Era uma discussão assim. Por quê? Porque o como importa. Às vezes ali para aquela mulher era melhor que ele ficasse deitado ali mesmo do que ele fazer, lavar a louça reclamando, enchendo o saco. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Se você faz uma oração, um jejum, só para mostrar, de nada vale. Não subiu no coração de Deus. Se você vem para a igreja, dobra o seu joelho, só para você descansar, assim, eu tô com sono, tô aqui, ó, vou só dar uma ajeitada aqui, para Deus não valeu de nada. E quantas vezes a gente faz isso? A gente faz para aparecer, para os líderes obreiros, que está tudo bem. Sendo que o nosso íntimo não pode ser assim. Nosso íntimo tem que ser assim, ó. Senhor, eu vou fazer para Ti. Eu vou fazer para a Tua honra e para a Tua glória. Eu não tenho que mostrar para ninguém. Eu tenho que fazer para o Senhor. Eu vou fazer assim a obra, eu vou limpar. Eu não vou esperar ninguém me pedir. Vou fazer. Eu vou olhar, tem uma sujeira no chão. Não preciso que alguém me fale, olha, tem uma sujeira, limpa lá. Não, eu vou lá, eu vou limpar, eu vou cuidar. Não só na igreja, mas em casa também. Porque o como você faz importa muito. Ah, não, o que você está falando é invenção, é? É invenção? Como que pode, em uma história da palavra, tá todo mundo ali ao redor jogando dinheiro, aí vem uma viuvinha pobre, coloca umas moedinhas. Aí Jesus falando assim, olha essa mulher Deus tirou o coração, olha ela. Porque Jesus, ele olha o nosso interior. E aí todo mundo, como assim? Essa mulher está dando 2 moedinhas. Ela
A palavra fala, eles davam só o que sobrava, o resto. Mas aquela viuvinha estava dando tudo dela. Aquelas moedinhas eram tudo dela. E para Jesus é diferente. O como importa. Como você faz importa muito. É melhor você vir aqui, ó, dar aqui a nossa oferta, né? A oferta das crianças. É melhor você dar R$50 de todo o seu coração. 10 centavos de todo o coração. Foi como eu comecei. Eu dava 10 centavos. R$1. Eu ganhava R$10 de mesada, dava R$1 de dízimo. Mas era de todo o coração. É melhor você dar de todo o coração do que pegar assim, ó, R$1.000. Meu salário tudo aqui, ó, R$1.000 para a igreja. Com mágoa, com orgulho, se achando um tal. Você entende que com Deus as coisas funcionam diferente? Com Deus as coisas funcionam diferente. E a gente precisa olhar para a nossa vida e entender que muitas vezes você ora, você fala, gente, a minha vida não muda, a minha vida não transforma. Tá, mas como você está fazendo? Como você está fazendo? Nossa, entra ano, sai ano, as coisas não mudam. Como você está fazendo? O como importa muito. E sabe que Deus confirmou essa palavra e Ele trouxe, né, uma mensagem, porque a gente sempre ora, tira uma palavra. Deus, Ele trouxe a história de Mateus para estar falando para vocês. E Ele confirmou essa palavra de uma forma muito dura, que eu vou ler para vocês aqui agora, que está em Isaías, capítulo 1. Eu vou ler aqui, ó. Só que prestem bastante atenção. Isaías 1:11 diz assim, ó: o que faz pensar que desejo muitos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura dos novilhos. Não tenho prazer no sangue dos touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu o favor que fizessem esse alvoroço todo por pátios quando vêm me adorar? Ou seja, quem que falou que é para vocês ficarem se aparecendo, mostrando para todo mundo quando for vir me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. Olha o que Deus fala para o povo. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que me oferecem me dá náuseas. Em algumas Bíblias fala, me dá enjoo. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Olha isso. Deus, Ele não está falando com a gente do mundo, não. Ele está falando com a gente que está aqui na igreja. Eu vou fazer um propósito de jejum, reclamando. Vou fazer um propósito de jejum. Não para ficar em espírito, mas para me aparecer para todo mundo e falar para todo mundo, eu estou de jejum, nossa, eu estou cansada. Nossa, eu estou morrendo de fome. Deus está recebendo? Não. Olha só, no 15. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não ouvirei, pois as suas mãos estão cobertas de sangue. É como se Deus falasse, suas mãos estão cobertas de pecado. Aí sua vida está cheia de erro, cheia de pecado. Você está escondendo um monte de coisa aí, no seu quarto, na sua cama, no seu celular. Aí você vai, faz as coisas erradas, ou omite coisas que você deveria fazer e não faz. Aí você vem aqui, Senhor, me abençoa. Ai, glória a Deus, aleluia. Deus está falando. Não ouve. Ele não ouve. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois as suas mãos estão cobertas de sangue. Suas mãos estão cobertas de pecado. Então você entende que o como você faz importa muito. Como você faz importa. É melhor uma oração que funcione do que você fazer 1000 orações de qualquer jeito, sem querer fazer, por obrigação. É melhor você fazer um jejum do começo ao fim, só você e Deus, sem querer se aparecer, sem ficar reclamando, abrir e fechar certinho.
mais você quebra, você não fecha, você não se prepara, não lê a palavra de Deus, faz jejum e continua nas redes sociais, faz jejum e continua jogando joguinho. Peraí, se o jejum é pra gente matar a nossa carne e fortalecer o espírito, eu preciso fazer coisas que vão fortalecer o meu espírito. Eu vou ler a palavra, vou colocar louvor. Você entende que o como você faz muda quando você faz de todo o coração. E aí Deus ele fala depois: lavem-se, limpem-se, removam os seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Aprendem a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a casa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Olha só, a nossa igreja não foi chamada para isso? Para cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades? Em seguida, venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Olha só que lindo. Vem, vamos resolver. Não está certo, está errado. Vamos resolver esse assunto. Deus, ele chama a gente. Ou a gente vai querer ser, por exemplo, como os fariseus, que se achavam maiores e melhores. Não, eu não tenho pecado. Gente, essa palavra é para nós, para mim e para você. O que está na nossa vida que a gente precisa consertar? Vem, vamos resolver. Fingir que está tudo bem, não dá mais para fingir. Fingir que está tudo lindo, não dá mais. Porque a oração, não está passando. O jejum, o propósito está fazendo de qualquer jeito, não está chegando para Deus. E se o nosso objetivo é chegar para Deus, a gente precisa consertar. Então o Senhor, ele finaliza isso, né? Vem, vamos resolver esse assunto. E o que você precisa resolver na sua vida? Mateus, ele resolveu. Ele tem uma chance, uma. Jesus passou. Mateus, filho de Alfeu, siga-me. Ele deixou tudo e seguiu. Sem duvidar, sem estudiar, sem ter plano B. Perdeu o emprego, já era, não tem mais como voltar. E quantas vezes você tem um plano B, tem plano C? Não. Plano A é buscar Deus, mas se não der certo, eu voltar para o meu ministério, se não der certo eu ser de Deus, eu estar ali inteiro servindo ao Senhor, o plano B eu fazer isso, o plano C eu fazer isso. Sabe, que o Senhor possa mudar o nosso interior. E mesmo que você fale assim, não, Brenda, eu estou fazendo tudo certinho, peça para o Senhor, fala, Senhor, onde que eu estou errando? Não existe ninguém que não possa melhorar. Quem aqui não precisa melhorar? Levanta a mão. Todo mundo precisa melhorar, não é mesmo? Todo mundo precisa melhorar. É neste momento entender que o como importa muito. E o como você está fazendo as coisas precisa ser mudado. Amém?